Alô, pessoal, estamos aqui hoje passando o capítulo 10. Vamos falar sobre proporcionalidade com o subtítulo grandeza direta e inversamente proporcional, tá? Então, vocês ficarem atentos lá no livro de vocês, na página 33, tá? Começa essa matéria e a gente vai começar falando sobre grandeza diretamente proporcional. Considere que uma pessoa de 75 quilos queima, em média, 80 calorias se pedalar em um ritmo normal durante 10 minutos. Imaginando que ela mantém o mesmo ritmo de atividade, complete a tabela abaixo com as informações que estejam faltando. Por exemplo, tempo de atividade, 10 minutos. Ela gasta 80 quilocalorias. Se ela dobrar para 20 minutos, ela vai dobrar o tempo que ela vai gastar de calorias, de 20 para 80. Se ela de 10 minutos ela vai para 30, ela triplica a caloria. Tá? 80 vezes 3, 240. Se ela quadruplicar o tempo de atividade, ela quadruplica a queima de caloria. E assim vai, até chegar, no caso aí, a 1 hora. Tá? O que ocorre com o número de quilocalorias quando dobramos o tempo de atividade? Dobra. Tá? Por exemplo, ó, 10 minutos para 20, 80 para 160. O que ocorre no número de calorias quando triplicamos o valor de atividade? E quando dividimos pela metade? Quando nós triplicamos, o tempo, a caloria também vai triplicar. E quando nós, no caso aqui, ó, se dividirmos pela metade, por exemplo, de 40 minutos, caímos para 20, o que vai acontecer? Vai dividir a metade a queima de caloria. Tá? Porque com 40 minutos eu gasto 320. Se eu fizer só 20 minutos de atividade, eu vou gastar 160, ok? Aí daí, observe o gráfico que relaciona o número. Vou passar para o próximo slide, que isso aqui já está no próximo. Que em 10 minutos são queimadas 80 calorias. Veja quantas calorias são gastas em 1 minuto. Aqui ele está apontando, nós chamamos de regras de 3, fazendo comparação de grandeza. Ó. Minutos, que a gente está comparando, e tempo. Prestando muita atenção com a gente comparar a grandeza, a gente tem que comparar na mesma unidade. Por exemplo, se aqui tivesse minutos, eu tivesse uma posição de minutos e hora, por exemplo, 1 hora e 10 minutos. Eu tenho que transformar essa 1 hora para minutos. Tá? Sempre trabalhando com as grandezas na mesma unidade. Prestando muita atenção nisso. Então, eu tenho 10 minutos, eu gasto 80 calorias. 1 minuto, quantas calorias eu vou gastar? A regra de 3 é só você fazer, ó, 10 sobre 1 é igual a 80 sobre x. Multiplicar cruzado, 80x é igual a 10x é igual a 80. 80 sobre 10, x é igual a 8. Tá? Aí na próxima página tem assim, tempo de atividade. No caso, se eu faço 1 minuto, eu gasto 8 calorias. Eu faço 2 minutos, 16 calorias. 3 minutos, 24 calorias. 4 minutos, e assim vai. Vai aumentando. Por exemplo, aqui, se eu quadripliquei, vai quadriplicar aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 8, 32. Se eu, na medida que eu vou aumentando, vai aumentando o número de calorias gastas, tá bom? Muita atenção nesse exercício e nas multiplicações, né? Você tem que ter, na regra de 3, você tem que ter essa atenção com relação à grandeza que você está comparando, para você não errar, tá? E nos cálculos, tá? Então, tá aí, ó. Na situação apresentada, temos duas grandezas relacionadas de maneira especial. Quando uma delas varia, a outra varia na mesma proporção. Se eu aumento o dobro, a outra aumenta o dobro. Se eu divido por 2, a outra também divide por 2. Se eu triplico, a outra também triplica. Tá ok? Então, elas são relacionadas na mesma posição. Aí nós temos aqui, quando isso ocorre, podemos escrever y igual a k vezes x. Ou y sobre x é igual a k. K, nós chamamos ela de razão. É um valor constante que em todas as comparações de grandeza vão ter. Ele está comparando a calorias com minutos. 8 calorias, 1 minuto. 16 calorias, 2 minutos. Aí ele passou para 40 calorias, 5 minutos. 48 calorias, 6 minutos. Foi lá no 80 calorias, 10 minutos. 160, se você dividir 8 por 1, vai dar 8. 16 por 2 vai dar 8. 40 por 5 vai dar 8. 48 por 6 vai dar 8. Todas elas têm que dar a mesma razão. No caso aí, foi 8. Essa parte que está aqui, na página 34, 35, eu não coloquei no slide, tá? Isso é para vocês fazerem os exercícios
até a página 38, que a gente vai começar a falar agora sobre a outra grandeza, que é a grandeza inversamente proporcional, e também grandezas não proporcionais, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Quando é que uma grandeza é inversamente proporcional? Quando o relacionamento das duas grandezas, elas são ao contrário. Se uma aumenta, a outra diminui. Se a outra aumenta, a outra diminui. Não é como a direta. A direta, as duas mãos sobem, as duas mãos descem. Na inversa, a mão fica invertida, ó. Deixa eu virar aqui. Uma para baixo, a outra para cima. Sempre vai acontecer isso. E nós temos sempre que perguntar para as grandezas, tá? Aí está dando um exemplo aí de 1 litro de água. 1 litro de água tem 1000 ml. Se eu quero colocar 1000 ml em 2 copos, vamos botar 2 copos de 500 ml. Se eu quero colocar em 4 copos, 250 ml. Se eu quero colocar em 5 copos, 200 ml. Se eu quero colocar em 8 copos, 125 ml. Se eu quero colocar em 10 copos, vai ser, no caso, 100 ml. Aí está perguntando para mim aí, ó, o que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? É dividido pela metade. Por exemplo, se eu tenho um copo de 250 ml, se eu dobrar para 500, ó, 4 vai para 2, tá? 2 é a metade de 4, tá ok? Compare o número de copos de 500 ml com os de 250, ou então o número de 250 ml com o de 125, porque são metades. 500 é o dobro de 250, 250 é a metade de 500. No caso, 250 é a metade, 125 é a metade de 250. O número de copos é dobrado, ó. Se eu tenho, no caso aqui, 500 ml, e eu quero colocar na metade de 500 ml, vai dobrar, ó. De 2 copos foram para 4 copos, tá ok? Compare o número de copos de 125 com o número de copos de 500. O número de copos é dividido por 4, ó. Vamos lá. Cadê aqui? 125. Metade de... Eu dividi aqui, ó. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ele quadriplica. Aliás, ele é dividido por 4. Quadriplica se fosse aumentando, multiplicando. Tá? Acompanhe mais um exemplo. Vamos lá, o próximo slide para a gente continuar. Acompanhe mais um exemplo. Cleiton está planejando de casa para o trabalho com sua bicicleta, e por isso ele fez uma tabelinha de velocidade e tempo. Toda vez que eu tenho uma relação velocidade e tempo, ela é inversamente proporcional. Porque se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo o tempo, se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Tá? Então tá aí. 10 minutos, 10 quilômetros, 90 minutos. 15 quilômetros, 60 minutos. 30 quilômetros, 30 minutos. 45 quilômetros, 20 minutos. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto. Tá? Denomina-se velocidade média a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O que acontece com o tempo de percurso quando dobramos a velocidade média? O tempo é reduzido à metade. Se eu dobro a velocidade, eu vou reduzir o tempo pela metade. O que acontece com o tempo de percurso quando dividimos por 3 a velocidade média? O tempo triplica. Se eu diminuo a velocidade em 3, vai triplicar o tempo que eu vou gastar. Tá? Aí tá aqui, ele fez resolveu aqui, ó. Determina a distância que Cleiton deve percorrer de casa até seu trabalho. Atenção para as unidades de medida. Aquilo que eu falei. Cuidado, você está trabalhando com unidades que são as mesmas, para não haver problema. Com a velocidade média dada em quilômetros por hora, devemos considerar o tempo em horas. Tá? Então, ele colocou velocidade média, distância percorrida e tempo. Quanto tempo? 10 minutos. No caso, x sobre 1,5. Ele transformou, no caso, 90 minutos em 1 hora, 1,5 hora, tá? Assim que ele deve percorrer 15 quilômetros, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo, prestando bastante atenção nas contas, tá? A regra de 3, ela só tem essa dificuldade de você saber trabalhar e fazer a divisão e multiplicação quando é direta, cruzado, e quando ela é inversa, você repete a primeira, inverte a segunda, tá? A gente vai ver aqui no próximo exercício, eu vou mostrar para vocês. E aí, é a construção do gráfico, dos pontos, 10, 90, 15, 60, 30, 30, 45, 20. Estão vendo, ó, fez um meio arco, tá? Apesar de que ainda não conhecemos a equação que representa a relação entre essas grandezas, de acordo com o gráfico, podemos concluir que a velocidade média aumenta e o tempo de percurso diminui. Quanto mais velocidade, menos tempo, pois essas grandezas variam na razão inversa uma da outra. Em algumas situações, as grandezas estão relacionadas de tal maneira que quando uma dobra, a outra é dividida pela metade. Quando uma triplica, a outra é dividida por 3. Grandeza inversamente proporcional. Quando isso ocorre, podemos escrever y igual a k sobre x, ou y vezes x igual a k. Nessa relação, x representa a grandeza
Nessa relação, X representa uma grandeza e Y o valor correspondente para a outra. E K o produto entre os valores das duas grandezas, tá? K, no caso aí, a razão. Observe novamente os dados da tabela da página. Deixa eu ver se eu passo aqui, peraí. Passar para vocês acompanharem novamente. Aí temos 90 vezes 10, 60 vezes 15, 30 vezes 30, 25 vezes 40. Todos eles, porque vão dar 900, tá? Tem que ser a mesma razão, não pode mudar. Então, T é igual a K sobre V, tá? Tempo é igual a K, que é a razão, sobre V, que é a velocidade. Tá ok? Então, tá aí, ó. T é igual a 900 sobre V. Aí tá aqui. Determine em quantos minutos Cleito fará o percurso de sua casa ao trabalho se a velocidade média for 40 km. 40 km, ele não colocou na tabela. Então, a gente vai... Como é que a gente descobre? Simples. Vamos fazer por regra de 3. Ele deu outro exemplo aqui, mas eu prefiro usar esse aqui, ó. Porque, de repente, a gente não precisa achar nem a razão. A gente basta a gente fazer isso aqui. Eu tenho duas grandezas. Velocidade média e tempo. Minuto. Tá vendo? Tempo, minuto. Então, vão ser, em 10 km, ele gasta 90 minutos. Em 40 km, eu não sei quanto ele gasta, porque não está na minha tabela. Quando é regra de 3, inversamente, olha só, eu vou repetir a primeira razão, ó, 10 sobre 40. E essa aqui, em vez de ser 90 sobre x, ela é o inverso. X vai para cima, 90 vem para baixo. Agora eu posso fazer cruzado. 10 vezes 90 é 40 vezes x. Vai dar 40x igual a 900. X é igual a 900 sobre 40, x é igual a 22,5. Então, ele vai levar 22 minutos, 5 para chegar no trabalho. Tá ok, pessoal? Tem que ter muita atenção com relação a isso. Colocar as suas grandezas, se eu comparar tempo, se eu comparar litro, tem que ser um embaixo do outro, prestando atenção, tá? Para que a gente não erre. E agora, para a gente fechar, grandezas não proporcionais. O que são grandezas não proporcionais? Como você deve ter percebido, nem todas as grandezas se relacionam de maneira proporcional, direta ou inversa. Por exemplo, é verdade que em determinado período da vida, quanto mais idade temos, mais alto ficamos. Mas não podemos dizer que essas grandezas são proporcionais, já que o dobro da idade não significa o dobro da altura. Veja outro exemplo. A relação entre a medida de x dos lados de um quadrado e a área y correspondente é dada por y igual a x ao quadrado. A tabela mostra a possibilidade de medida de lados e da área de alguns quadrados. Complete com as informações que estejam faltando. Aí está aí para vocês verem. Eu coloquei todo completo. Quando a medida do lado do quadrado dobra, a área também dobra? Não. Você pode olhar pela tabela. Quando a medida do lado do quadrado triplica, a área triplica? Não. Podemos marcar alguns desses pontos no plano cartesiano para tentar construir o gráfico que relaciona x e y, ligando os pontos. É possível notar que eles não estão alinhados em uma reta. Tá? Isso aqui, a gente está formando uma parábola. A gente continua marcando os pontos, vai formar uma parábola. Mas isso a gente aprendeu no que vem em funções, tá bom? Então, vamos lá. Só botou para vocês verem, entendeu? Quando a medida do lado do quadrado aumenta, a área também aumenta, porém elas não variam na mesma razão. Assim, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Gente, olha só. A altura, o exemplo que ele deu no início. Eu tenho 15 anos, meço 1,60 m. Se eu tiver 30, eu vou ter 3,20 m? Não. De repente, eu vou ficar com a mesma altura que eu tenho com 15 anos, porque não existe uma relação. Quanto mais alto, quanto mais idade, mais alto. Não. Quanto mais idade, eu posso ficar estagnado. Eu posso ficar aqui. Não aumentar nenhum centímetro. Tá ok? Ou quanto mais alto, mais pesado. Não tem relação. Tá ok, pessoal? São grandezas que não se relacionam. Aí ele deu o exemplo da área do quadrado, que eles não há uma relação direta entre elas, tá ok? Então, olha só, fechando esse conteúdo, fechem os exercícios desse capítulo todo, façam, minha semana de trabalho avaliativo, façam com carinho, preste atenção, se empenhe. Se tiver dúvida, vai no YouTube, olha aulas sobre regra de 3, não é difícil. Veja alguns exercícios. No nosso trabalho avaliativo, eu estou colocando também exercícios com regra de 3. Qualquer dúvida, mande e-mail, tá bom? Que a gente tira a dúvida. E ó, beijo para vocês. E deixa essa frase: deixe para trás tudo que não deu certo e abra caminho para um ano novo cheio de sucesso e novas conquistas. Feliz ano novo! Eu não sei se ainda vai ter mais algum vídeo daqui para frente, mas se não tiver, esse no caso seria o último. Eu desejo que vocês
estejam bem, que as suas famílias estejam bem também, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima para aqueles que vão estar online, aqueles que vão estar presencial. E fique aí, ó, aproveitando. Não esqueça, fazendo os exercícios, tá? Beijão!